Vamos conversar agora com o Dr. João Guilherme, que é médico, se aventurou de verdade na vida política e parece, pelo menos assim eu percebo, Dr. João Guilherme, que é um caminho sem volta, né? Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Pedro. Obrigado pelo convite. Bom dia aos ouvintes do Jornal da Mercosul. Um prazer estar aqui. Olha, desde que eu participei do processo político, tenho respondido muito essa pergunta. Então agora você foi candidato a prefeito, então obviamente você vai continuar na carreira pública, né? Vai concorrer a novos cargos. E não é assim exatamente uma matemática direta e reta, né? Eu tive a participação, já tinha tido em 2016, fui candidato agora o ano passado, para contribuir com a cidade, contribuir com a discussão. A gente tinha o objetivo de ter um sucesso, infelizmente a gente não conseguiu, mas a gente fez aquilo que a gente gostaria de ter feito. Conversou, conheceu, expôs as ideias minhas e do Partido Novo, que é o partido que a gente representou, e essa candidatura ela não é automática. Nós vamos conversar, vamos entender qual é a necessidade, mas quando a gente chega aqui, por exemplo, e vê e escuta você falando sobre o que a gente viu ontem, sobre a Lava Jato, sobre os destinos do país, a gente fica cada vez mais indignado e ciente de que é necessário pessoas boas participando do processo político. Você foi uma das pessoas que saiu da tua área de conforto também, cedo da tua indignação e está fazendo a sua parte. Inclusive, parabéns, né? Pelo teu resultado, por você estar nos representando hoje em dia. E é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que participar, a gente tem que se indignar, a gente tem que falar aquilo que a gente acredita, que a gente não pode ficar sem esperança, né? Você citou isso, a gente tem que manter essa esperança de que substituindo as pessoas, as instituições serão fortalecidas. A gente ocupa um cargo público, você está ocupando agora, e a gente tem que fazer a nossa parte para que as instituições saiam fortalecidas e não aconteça mais esse tipo de absurdo que a gente está vendo no Supremo agora. Porque o conforto, ele é muito gostoso, mas se nós não rompermos isso, não é, João? A gente vai acabar por apenas ficar no grito. E é necessário, não tem jeito não tem outra forma. E hoje em dia o mundo mudou, a manifestação política hoje em dia ficou muito mais fácil, né? Como você disse, as pessoas se manifestaram nas eleições, sempre Facebook, Instagram, mas tem que dar um passo além, né? A gente tem que realmente fazer a diferença. E eu acredito que a vida pública, você ocupar um cargo público é o que faz a diferença. É a caneta na mão, é a postura, é o exemplo, é estar lá, é que vai fazer com que as coisas melhorem. Mas eu ainda não tenho essa perspectiva definitiva de que vou participar de outro processo eleitoral. Agora eu estou trabalhando, estou no meu consultório, daqui a pouco estou indo para lá. Tem que recuperar o dinheiro que você gastou na campanha, né? Não só o dinheiro, mas a gente tem que dar assistência aos pacientes, que é o compromisso que a gente tem como médico, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da saúde nesse momento aqui na nossa cidade. Pandemia, a conduta da prefeitura, do governo do Paraná acerca disso, a chegada da vacina. Eu quero te ouvir um pouco sobre a situação do momento da saúde aqui na capital. Qual é a tua impressão? Olha, a gente discutiu muito sobre isso durante as eleições e, modéstia à parte, eu tenho autoridade para falar desse assunto, porque eu estudei muito esse segmento e eu venho desse segmento. Não é de hoje que a saúde pública precisa de investimentos. Não é por conta do coronavírus que a gente vai discutir esse assunto. Nós não temos dificuldades em leito de UTI no município de Curitiba há muito tempo. Isso não é de agora. Nós temos dificuldades em ter profissionais qualificados no SUS há muito tempo. As pessoas que trabalham estão insatisfeitas com a remuneração há muito tempo. Então esse é um assunto que agora estamos discutindo, mas deveríamos ter feito isso antes. Política pública voltada à saúde deve ser o nosso objetivo. E aqui, agora, em Curitiba, a gente está vendo que essa discussão poderia realmente ter sido muito mais efetiva antes. Mas vamos pensar no futuro. Nós temos que fazer a capacitação dos profissionais e atrair as pessoas que têm capacidade para o sistema público. O SUS, ele deve ser reforçado. Ele é um sistema muito bom. E qual é a grande dificuldade do SUS? Que as pessoas realmente vão atender ao SUS e façam as consultas de especialidade, abram vagas nos seus hospitais, porque o SUS paga pouco.
Então essa é uma luta da categoria da classe médica, dos profissionais de saúde, para que o SUS faça, por exemplo, um reajuste na tabela para que os profissionais de saúde se atraiam e vão trabalhar. Isso não ocorre há mais de 15 anos. Então essa discussão toda de tornar o SUS atrativo aos profissionais de saúde, ela deve ser cada vez mais incentivada por conta dessa questão do coronavírus. E também a gente tem que pensar que no Brasil, infelizmente, o incentivo à produção científica e o desenvolvimento de tecnologia na área da saúde é muito pequeno. E por isso, num momento como esse, a gente não tinha onde comprar luva. Porque nem isso no Brasil a gente foi capaz de manter a tecnologia. A gente importa tudo de onde? Da Ásia, da China. Distribuição de vacina e o Plano Nacional de Vacinação do Brasil sempre foi bom, mas a produção e a fabricação e a iniciativa científica não existe no Brasil. Então esse é um dos paradigmas que precisamos mudar. E falando objetivamente aqui de Curitiba, do estado do Paraná, nós estamos tendo sim uma boa gestão numa série de coisas do Coronavac, do Covid-19. Agora estamos tendo a vacinação. Mas tiveram falhas sim que a gente tem que reconhecer, mas também a gente tem que dizer que essa era uma doença inesperada e que muitos erros foram por conta da falta de preparo e conhecimento da doença. Deixa eu perguntar para um médico que domina esse assunto, que é o tema que preocupa muitas famílias. Mandar ou não mandar os filhos para a escola? Que agora a escola vai abrir, então algumas já estão funcionando. Dá para voltar, doutor João Guilherme, na sua opinião? Acho que dá para voltar sim, é necessário, não tem mais como segurar as crianças em casa. Um ano letivo perdido, as crianças, principalmente as mais jovens, sem desenvolvimento pedagógico, é necessário o retorno. Com cuidado, claro, com cuidado. Diminuição do número de alunos por sala, manter o online, fazer um sistema híbrido. As crianças sempre com isolamento social, uso de máscara, proteção dos professores, mas é necessário voltar. A gente não tem mais como esperar a volta ao normal para que as pessoas voltem à escola. A vacina está começando agora para os profissionais de saúde. Vai demorar muito as outras fases para que as pessoas possam estar totalmente imunizadas. Então não tem mais cabimento a gente parar completamente o desenvolvimento das crianças por conta de uma doença que a gente já conhece. A gente sabe que a letalidade e a gravidade em crianças é muito menor. Claro que são agentes de transmissão, mas se a gente tomar todos os cuidados, é sim necessário voltar à escola. A gente sabe que várias pessoas têm defendido, inclusive você, que isso se torne uma atividade essencial. E eu concordo com essa postura e nós devemos sim, com certeza, incentivar e fazer com que o município e o estado também ofereçam isso às famílias. Muito bem. A questão da vacina, doutor João Guilherme, me parece que os anti-vacina, eles arrefeceram nas redes sociais. Assim, o pessoal meio que desapareceu e o próprio presidente da República precisou moldar o seu discurso ao perceber que a sociedade quer ser vacinada. A questão da vacina. A vacina é segura, dá para tomar? A primeira vacina que aparecer finca no braço? Como que é? Exatamente isso. A primeira vacina que a Anvisa liberar e você for chamado, finca no braço. Porque, gente, não tem outra solução para o controle da doença. Inclusive, a gente tem que entender que precisa criticar, sem dúvida nenhuma, qualquer atitude que seja mal feita. E essa atitude do presidente, na verdade, em relação à pandemia, ela foi muito danosa em alguns momentos, como, por exemplo, desincentivar a utilização da vacina. Vacina é a única coisa que vai diminuir a transmissão do vírus. Então, tem que tomar vacina. A gente tem órgãos regulatórios no Brasil, sendo que uma delas é a Anvisa, que faz isso há muito tempo. Para a gente liberar um remédio, qualquer remédio que você toma, a Anvisa avaliou os estudos da fase 1, fase 2, fase 3, que fase 3 é quando faz o teste em humano. Então, a Anvisa está preparada a isso há muito tempo e faz isso muito bem. Às vezes, com uma certa demora, é verdade. Às vezes, com uma burocracia exagerada, é verdade. Mas a Anvisa faz isso muito bem. Se a Anvisa liberou e agora a gente está aceitando que essas vacinas sejam liberadas por agências internacionais, é óbvio, é claro que devemos tomar vacina. Você que está nos ouvindo, se tiver oportunidade, corra e tome a vacina, proteja você, proteja a sua família, os seus amigos, não caia nessa onda, isso não tem cabimento, tem que tomar vacina. Muito bem. Um outro tema de saúde, depois eu vou voltar para a política, para a gente fechar essa questão do coronavírus, até porque tem muita pergunta de ouvinte nesse sentido. A máscara. Algumas
algumas discussões de rede social dizem que a máscara de pano não adianta, que tem que ser a máscara hospitalar ou aquela máscara N95 que tem uma válvula e tudo. A questão da máscara, doutor João Guilherme. Quanto melhor a máscara que você puder usar, sem dúvida é mais seguro, né? A N95 nós utilizamos no centro cirúrgico, por exemplo. Eu uso a máscara cirúrgica o dia inteiro pela facilidade de acesso que eu tenho. Eu tiro em casa, coloco em casa de manhã e só tiro nas situações como essa. Mas raramente eu tiro a máscara, trabalho o dia inteiro com a máscara e é necessária. As pessoas que não têm acesso devem utilizar a máscara de pano. Lembrando que a máscara de pano tem que ser higienizada e tem que ser mais de uma, né? Você tem que trocar durante o dia. Mas claro que é importante a utilização da máscara. Vários estudos mostram que a utilização da máscara impede os perdigotos que saem da boca, como nesse momento a gente está falando aqui. E isso pode ficar no ambiente. Aqui nós estamos no ambiente arejado, estamos em distanciamento. Eu já tomei a vacina, então nós estamos... Tomou qual vacina? A Coronavac? Tomei a Coronavac. E isso é uma coisa importante, viu? Quem está sendo vacinado, é bom você ter tocado nesse assunto. Tivemos 2 vacinas em Curitiba, a Coronavac no início e depois trocamos para Oxford. A Coronavac, vacina chinesa, dá muito pouco efeito colateral local e apenas 15% dos pacientes relataram alguns sintomas leves. E já a Oxford, vários pacientes relataram sintomas leves, dor muscular no braço, cefaleia, leves sintomas de gripe. Então isso é normal para quem tomou a vacina, principalmente as pessoas que vão começar a levar os idosos. Não se assustem de maneira exagerada. É bom reportar à Secretaria Municipal de Saúde, inclusive um elogio aqui ao pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, que quando eu fui vacinar, muito bem organizado, praticamente fiquei lá sem nenhuma fila, eu fui agendado no sistema, deu tudo muito certo e tudo muito bem. Eu tive algumas discussões, algumas rusgas com a secretária de saúde na época, mas é de se reconhecer que ela está sendo incansável, está sendo determinada e está fazendo um bom trabalho sim na distribuição das vacinas. Muito bem, doutor João Guilherme, embora você não tenha decidido ainda a questão de disputar uma eleição em 2022 ou mais para frente, em 2024, a questão partidária, o Partido Novo será o seu destino? Você pensa em, de repente, trocar, estudar novos convites? Porque eu sei que vários partidos gostariam de te ter nos quadros. Essa é uma análise que a gente faz sempre na política. Termina a eleição, os partidos políticos olham para o cenário e dizem, poxa, aquele ali eu gostaria de ter aqui nos meus quadros, e outros trabalham nesse sentido. Como que o João Guilherme está trabalhando também o convite de outros partidos? Vai ficar no Novo ou é algo que você empurrou para frente para decidir? Eu fico muito lisonjeado, né? Isso é um reconhecimento do nosso trabalho. Realmente vários partidos conversaram conosco, fizeram convites, mas a princípio a nossa ideia é permanecer no Partido Novo, até pelo projeto que o Partido Novo representa no Brasil, que é a construção de novos quadros políticos que sejam qualificados, né? Nós do Partido Novo acreditamos numa série de coisas. Você falou sobre essa questão do fundo eleitoral, mas é muito mais do que isso, né? É que as pessoas deem a sua contribuição à política para transformar a realidade. E eu vejo no Partido Novo algo muito sustentável. É um partido inexperiente ainda, é um partido que está evoluindo e vai evoluir muito. Tivemos um resultado significativo aqui na eleição em Curitiba, elegendo 2 vereadoras que são suas amigas e você conhece bem, que é a Indiara e a Amália, que vão fazer um trabalho muito bom, que vão reforçar o nome do partido, e a princípio o nosso projeto e a ideia é permanecer no Novo. E de fato, para fazer justiça aí, a Amália e a Indiara são ótimas companheiras de Câmara Municipal, porque não obstante estejamos em partidos diferentes, a gente comunga dos mesmos princípios básicos. A gente pensa diferente em alguns pontos, evidentemente, porque ninguém é igual a ninguém, mas a essência do pensamento é muito semelhante, né? Nós não acreditamos em uma política que não serve para nada. A gente acha que a política ela tem um destino, uma razão de ser, né? E a razão de ser, ela tem que caminhar pelo caminho do que é certo e não da malandragem e da diminuição do tamanho da máquina pública, do fim dos privilégios. E é bacana essa proximidade que eu tenho hoje de trabalho com as vereadoras do Partido Novo, como outros vereadores lá na Câmara Municipal. Mas, de fato, isso que perguntei ao doutor João Guilherme é verdadeiro. Eu soube, vou tentar trazer o João para o meu partido, vamos lançar o João deputado. E a questão de uma eleição a deputado, ela está no teu radar, doutor João Guilherme? Sim, existe essa possibilidade, a gente tem esse interesse. O meu interesse principal seria
defender não só essa plataforma política do Novo, de renovação, mas muito a área da saúde. E isso o destino deve ser, e a gente precisa avaliar muito bem, fazer essa defesa em Brasília, né, como representante do Estado do Paraná na Câmara Federal, para discutir e ter essa pauta, principalmente do reforço do sistema de saúde e de valorização da classe médica e dos profissionais de saúde. Você se arrepende de ter disputado a eleição? Porque a gente sabe que depois que termina, a gente começa a refletir tudo que a gente fez, né? Em algum momento te passou um arrependimento aí pela corrida eleitoral? Não passou. Eu esperava uma corrida eleitoral muito diferente. O Novo tem um processo seletivo, eu tinha sido aprovado no processo seletivo em final de 2019. Não existia Covid, né? A gente tinha uma perspectiva de, por exemplo, ter os debates, né? Que os debates fossem presenciais e que a gente tivesse a oportunidade de debater a cidade e conversasse. Infelizmente, o Covid veio, mudou muito a eleição, as pessoas não estavam ligadas na eleição. Nós não tivemos oportunidade de mostrar aquilo que a gente realmente estava preparado para fazer. Eu tenho uma ponta de frustração em relação a isso, porque não tivemos oportunidade, por exemplo, de discutir com o atual prefeito, que está fazendo uma boa gestão, foi muito melhor que o seu antecessor e por isso se elegeu no primeiro turno. E uma vitória legítima. A gente não pode ficar de mimimi. Perdeu, pronto, absorve e parte para o próximo projeto. Então, não é vergonha nenhuma participar de uma eleição, fazer 5% dos votos, fazer 40 mil votos, ficar na frente de pessoas muito mais conhecidas que tinham fundo eleitoral. Então, eu não me arrependo, mas gostaria sim de ter uma oportunidade em próximas ocasiões de poder discutir e mostrar a consistência que a gente tem. É verdade, participar de um debate dá uma vontade, né? Doutor João Guilherme, muito obrigado pela presença aqui no jornal. Espero que a gente converse outras vezes. Muito obrigado, eu que agradeço, você sempre muito gentil, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, um abraço a todos, um bom dia e bom trabalho. Eu vou embora para o consultório que eu tenho gente para atender.